Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a UEFA Nations League. Portugal vence a Espanha nos pênaltis e é campeã da Nations League pela segunda vez. A primeira bicampeã da Nations é a seleção de Portugal, acho que é a primeira campeã da história e agora ganha pela segunda vez. Que grande ideia da UEFA foi fazer a Nations League, né? Pegou um período de data FIFA que seria dedicado quase que exclusivamente a amistosos, né? E transformou em uma competição que, assim, seleções comemoram muito, né? Tipo, não vai estar, obviamente, em par de igualdade com a Eurocopa, mas preenche um vazio de data FIFA muito grande e se torna uma competição muito interessante, né? Por mais que muita gente vá criticar, falar que o nível não é tão alto, eu acho que os maiores problemas encontrados na Nations são realmente problemas que não dá para desvincular do futebol de seleções, né? Não acho que é um problema da competição em si, e ela entregou muito entretenimento aí nesses jogos. E Portugal, assim, muitas críticas ao Roberto Martínez, ficaram lá a imprensa antes dessa data FIFA que vem esse título, debatendo substitutos, falaram do José Mourinho, falaram do Jorge Jesus, ele não estava com a moral alta, mas no final o cara tá aí com um título continental. Óbvio, isso não credencia o cara a ser campeão do mundo, tem uma grande diferença nisso, mas Portugal venceu. Isso não pode ser desvalorizado jamais, né? E assim, foi uma partida que, estatisticamente falando, a gente tem mais finalizações para a Espanha, 16-7, né? Eles exigem muitas defesas do goleiro português, né? Que é o Diego Costa, né? O Diogo Costa, melhor dizendo, né? Ele é o goleiro do Porto, muito bom. Eu não sei se vai ficar no Porto mais uma temporada, até me espanta que ninguém tenha feito grandes investidas por ele. Fez 4 defesas no jogo e assim, né? Foi a Espanha pressionando mais. Mas Portugal foi letal, né? O Nai Simão não fez uma defesa, mas os 2 chutes na direção do gol são gols, né? O primeiro, o Zubimendi naquele lance, que bate-rebate, consegue fazer o gol. Depois o Nuno Mendes, né? Bom passe do Pedro Neto e ele conseguiu esse belíssimo chute ali dentro da área que não deu chance de defesa para o Nai Simão. Aí o Oyarzabal marcou o segundo gol da Espanha, mas depois no cruzamento do Nuno Mendes, né, a gente tem a bola desviada e fisicamente, mesmo aos 40 anos, o Cristiano Ronaldo ainda é muito mais forte que o Marco Cucurella, né? Quando é para disputa física, aí o Cucurella, que fez uma temporada fantástica, nesse aspecto ele deixa a desejar, e o Cristiano Ronaldo, assim, aquilo ali é gol de craque, né? Tipo, a maneira que ele finaliza, onde ele coloca a bola, ele surpreende completamente o Nai Simão, né? Ele consegue, com muita facilidade, fazer um chute no contrapé dele e marcar o segundo gol de Portugal. E é assim, o placar que Portugal vai conseguir sustentar até o final, né? E assim, eu acho que Portugal ela tem uma seleção tão talentosa, né? Ou assim, o ataque você tem nomes muito bons, como é o caso do Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Francisco Conceição, Pedro Neto, né? Assim, tem nomes bons, obviamente alguns vão ser divisivos, né? Gonçalo Ramos, João Félix, né? O João Félix nem foi usado. O Francisco Trincão, que foi super bem no esporte nessa temporada, jogou na primeira partida, essa partida nem utilizado foi. Aí no meio-campo você tem lá o Vitinha, que é um jogador espetacular, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Eu acho que tem escolhas do Roberto Martínez que, para mim, são meio bizarros. João Neves de lateral direito foi uma delas, mas assim, Gonçalo Inácio, Rubem Dias de zagueiros, você tem o Diogo Costa, um ótimo goleiro, mas o destaque para mim do jogo foi o Nuno Mendes, porque ele colocou o Yamal no bolso. A marcação do Nuno Mendes é fenomenal, porque muita gente elogia o Nuno Mendes no ataque, né? O lateral hoje talvez tenha sido muito mais reconhecido pelo ataque, né? O Frimpong é um bom exemplo. Defensivamente ele tem mais falhas que o próprio Trent Alexander-Arnold, mas no ataque ele é um absurdo, né? E assim, hoje as pessoas olham muito o lado ofensivo e esquecem também o apoio defensivo. E para mim, a melhor dupla de laterais do mundo, com muita vantagem, é a do PSG, porque o Nuno Mendes e o Hakimi é uma dupla absurda em tamanha versatilidade, tanto em movimentação, passe, distribuição de jogo, defesa, assim, atleticismo também. O Nuno Mendes tem as lesões dele, mas saudável. Que jogador incrível, que dupla de laterais magnífica que eles têm e que atuação magnífica, estupenda do Nuno Mendes. E assim, dominou o jogo no lado dele. E assim, Portugal tem muito talento, se souber utilizar, é uma seleção perigosa. Eu só não confio no Roberto Martins, ele já queimou a talentosíssima geração da Bélgica. O trabalho dele lá foi fraco. E assim, mesmo que tenha sido semifinalista de Copa, vocês vão falar isso, né? Mas, gente, o Southgate fez 2 finais de Eurocopa, nem por isso o trabalho dele não deixa de ser uma porcaria.
Então, assim, eu acho que tem técnicos que acabam subaproveitando elencos muito bons. E por melhor que seja o trabalho do Ruiz de la Fuente, né? Eu acho que o elenco que ele lida ainda é abaixo, entende? Né? Você tem ali na lateral direita, né? Nesse lado desse corredor, você tem o Nuno Mendes contra o Mingueza. É uma disparidade grande, né? Eu gosto da zaga, o Lenormand, o Rugisen, né? São bons jogadores. Mas o Unai Simon, por exemplo, não é um goleiro que eu confio tanto, por exemplo, como o Diogo Costa, né? Você pega ali o ataque, ainda tem o Oyarzabal e o banco da Espanha, né? Quem que entrou no jogo, né? Tipo, Álvaro Morata, que vai lá perder o pênalti, né? O Alejandro Baena, né? Tipo, tem bons jogadores que entraram do banco, é o caso. Tem o Pedro Porro, que é ok, não acho ele também tão fora de série, né? Mas eu gosto dele, Pino, o Isco, assim, obviamente está mais velho, né? Aí as outras opções você tinha lá o Gavi, que não foi utilizado, que me chamou atenção, né? Mas tem o Grimaldo, o Dani Olmo, o Fermin Lopes, né? O Samuel Morodion. Tem bons jogadores, mas eu acho que ainda é muita disparidade comparada a Portugal. Portugal tem um banco que tem ali o Nelson Semedo, Rubem Neves, Renato Veiga, o Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, João Palhinha, Francisco Trincão, muitos bons jogadores, né? O Pedro Gonçalves, né? Até o próprio João Félix, que é muito criticado, mas acho que Portugal tem uma seleção com material de campeão do mundo. A questão é se vai ter organização para tal. Se não tiver organização, tem muito talento, e hoje o talento foi muito importante e é uma vitória muito merecida para a seleção portuguesa, que assim, se não foi campeã do mundo, ela, nessa geração brilhante que eles têm, já ganharam uma Eurocopa, 2 Nations Leagues, não está de mau tamanho, né? E é muito bom para a carreira do Cristiano Ronaldo ter feito parte dessas conquistas. Agora, ano que vem na Copa, será que estão preparados? Eu não sei, mas não dá para descartar Portugal, né? Nessa última Copa, quartas de final, acabaram perdendo para a surpreendente seleção do Marrocos, né? Será que vão estar mais preparados para 2026? Essa que é a grande dúvida, mas eu acredito assim, o elenco ainda continua muito bom, muitas boas peças, muitos jogadores diferenciados, tem obviamente ali material para fazer coisas bem fantásticas. Então, parabéns a Portugal, superando a Espanha de Ruiz de la Fuente e sendo campeão da Nations League pela segunda vez. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal!